Todo mundo já sabe. No show do Heleno Rotai, Rádio Serviço. Eu falei que o Fla-Flu foi morno e foi mesmo, né? O único destaque desse jogo, aliás, um destaque negativo, foi a declaração do técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Felipe Luiz diz que Fluminense não tem o peso do Flamengo de ter que se impor. Amigo, clássico é clássico. Aliás, você, Felipe Luiz, como jogador, nunca ganhou do Fluminense, nem como técnico, então acho que ele tem uma certa implicância. E detalhe, estava fazendo um levantamento em casa ontem, o doutor Silvio está aqui do meu lado. Nos últimos 5 anos, igualdade total, 11 vitórias para cada um. Então, eu acho que ele tem o Fluminense entalado na garganta. Ele não conseguiu vencer, repito, nem como jogador e nem como técnico. E não tem que dar esse tipo de declaração. Clássico é clássico. Tanto é que muita gente dizia, e eu até achava, que o Flamengo fosse vencer o jogo, né? E não foi isso que aconteceu. E detalhe, o Fluminense no meio de semana jogou um clássico com o time principal e venceu o Vasco. E o Flamengo jogou com um time pequeno e jogou com um time misto e reserva, né? Quer dizer, os titulares foram poupados para o clássico, e nem assim conseguiu vencer. Então, na hora, e muita gente dizia, o Fluminense vai perder para o Vasco também, não perdeu. Quer dizer, na hora do clássico, as coisas meio que se nivelam ali, né? Então, uma declaração boba, ridícula. Ele é até um bom técnico, está começando bem como técnico, né? Há pouco tempo, mas esse tipo de declaração só queima o filme dele, que agora virou vidraça, tá todo mundo esculachando ele nas redes sociais e com toda a razão, porque falou bobagem, né? Bom, o doutor Silvio Provenzano está aqui. Ele é médico endocrinologista e também médico do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERGE. Junto com ele, vou receber hoje a médica ginecologista, obstetra e vice-presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, doutora Célia Regina da Silva. Vamos falar sobre pré-eclâmpsia. Grávida da Sofia, a cantora Lesha assustou os fãs com esse problema de saúde, né? Inclusive, ela cancelou o bloco que ia desfilar aqui no centro da cidade, também não vai desfilar na escola de samba, enfim, vai ficar se cuidando durante esse período do carnaval. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio e doutora Célia. Bom domingo, Heleno. Eu queria mandar um beijo para Maria Alice Curtis Fernandes, que essa semana esteve comigo, assiste você há anos. Maravilha. Eu tenho uma norma de vida, eu não comento o que vem lá da Lagoa, eu acho que eles falam o que eles querem, a boca deles. Mas eu queria fazer um comentário do absurdo que foi fazer 2 times entrarem em campo nas condições climáticas de ontem, com menos de 72 horas de ambos terem jogado. Se bem que, como você citou, o Flamengo entrou com um time misto e nós entramos com o nosso time principal. Final do jogo, dava pena ver os times do Fluminense em campo se arrastando. Verdade. Mas, enfim, interesses comerciais não podem nunca, na minha opinião, se sobreporem aos interesses da saúde. E detalhe, o Fluminense teve viagem também, o Fluminense jogou em Brasília, né? Exato, e o Flamengo é Uberlândia, mas foi o time misto. Nós temos um presidente que é médico, né? O presidente da FERJ. Deveria negociar esse tipo de coisa, que é um absurdo. Por que não jogou hoje? Porque a televisão não quis, parece que é isso. É a TV que manda. É um absurdo. Bom, agradecer a Célia, falar de um assunto importantíssimo que pouca gente conhece e que implica, evidentemente, em riscos tanto para a mulher que está grávida, quanto para o neném que ela está gerando. Célia, um bom dia. Milhões de obrigados por você nesse calor imenso disponibilizar, cheio de congresso, cheio de aula para dar, e ela disponibiliza a manhã dela para vir aqui. Eu digo que ensinar a família Tupi é a mim, eu estou aqui para aprender. Imagina, bom dia Silvio, bom dia, Helena, amiga. Regina, bom dia família Tupi. É uma alegria sempre que eu venho aqui e sempre que puder ajudar, né? Realmente, Silvio, pré-eclâmpsia, e o que houve com a Lesha, ela vivenciou uma situação e deu um alerta à população, que é muito importante. Existem 3 situações de extrema gravidade para gestantes, que é a hipertensão, quando descontrolada, o sangramento, a hemorragia e infecções que podem ocorrer no período pós-parto. Então, são 3 situações gravíssimas. E no caso que nós vamos abordar hoje, a pré-eclâmpsia, nós sabemos que ela pode ocorrer em 7% das mulheres grávidas e pode ocasionar mortalidade, tanto da mãe como do feto, se não for tratada a tempo.
O que nós temos a comentar aqui? A pré-eclâmpsia, ela ocorre normalmente, começa a manifestar alguns sintomas a partir de 20, 24 semanas. Mas hoje nós temos uma preocupação com aquela mulher que vai engravidar. Por quê? Se eu puder trabalhar os fatores de risco antes dela engravidar, tanto melhor. Se não, começou o pré-natal, vamos lá. Quais são esses fatores? Nós temos a obesidade. E aí, o endocrinologista, Dr. Silvio, vai nos dar o apoio, porque eu preciso que essa mulher tenha consciência que as complicações, principalmente em relação à hipertensão, podem agravar e pode levar à pré-eclâmpsia. Aquela mulher que engravida depois dos 40 anos, é a primeira gestação após os 40 anos. Outra, aquela mulher que já tem filho, mas já tem em torno de 10 anos de intervalo entre uma gestação e outra, aumenta o risco. Por que aumenta? Porque os nossos vasos sanguíneos, ao longo da nossa vida, vão obtendo alterações naturais do tecido, daquele tecido do vaso sanguíneo. E nós precisamos vasos sanguíneos saudáveis para aquela troca entre o útero e placenta. E essa troca vai nutrir a qualidade dessa gestação. E daí que tem pessoas que já têm doenças que nem sabem que existem, como diabetes, algumas hipertensões subclínicas que ela ainda não tratou, algumas doenças autoimunes, pacientes portadoras, por exemplo, de artrite reumatoide, lúpus, também têm uma tendência a ter esses vasos mais alterados. E também algo tão simples, mas que as pessoas, independente do padrão social, não sabem. Por exemplo, alimentação. A alimentação incorreta durante a gravidez piora a hipertensão. O doutor pode até estar tratando a hipertensão daquela mulher, mas ela chega em casa, consome enlatados. Aquela água do enlatado tem sal que não salga, mas é um sal que retém água e sódio. Incha essa mulher, piora a hipertensão. Mulheres que usam embutidos, aquele feijão com muita linguiça, muito toucinho, ali ela está piorando o seu quadro em relação aos seus vasos sanguíneos. Enfim, nós temos várias situações que podem agravar a situação dessa mulher. Doutor Silvio. Eu vou dizer o seguinte: o estilo de vida que a gente tem levado, inclusive a tecnologia que nos invade desde criancinhas, né? Eu estava vendo minha netinha, 4 meses, encantada com o celular. Isso tem feito com que a gente cada vez mais nos exercitemos menos. E a obesidade é uma consequência disso. E como consequência da obesidade, a mulher engravida já acima do peso, ela tem um risco maior, como muito bem citou a série, de hipertensão e do pré-diabetes. Das doenças autoimunes, ela citou muito bem a artrite reumatoide, o lúpus, a doença de Hashimoto, que às vezes no início da gravidez um TSH acima de 4 já pode ser um fator de risco para pré-eclâmpsia e até para abortamento. Célia, falou dos fatores de risco, é o da vida moderna, as pessoas estão acima do peso. Por questões da vida moderna também, as mulheres estão decidindo cada vez mais engravidar mais tarde. Primeiro procuram se posicionar no mercado de trabalho, ter uma segurança e aí resolvem ter filhos, geralmente acima dos 35 anos. Pergunta que não quer calar: tem algum sintoma que a pré-eclâmpsia vai dar que alerta a mulher para ir logo na obstetra antes mesmo da consulta do pré-natal? Sabidamente o pré-natal é fundamental. E quais são as medidas de tratamento? É fundamental o pré-natal. E observação do médico em relação a algumas características que essa mulher pode apresentar. Uma dor de cabeça, alterações visuais, o ganho de peso por retenção hídrica, por edema. Então, é aquela que pode: doutora, eu engordei 1 quilo em uma semana, estou engordando muito, mas eu não estou comendo demais, nem estou comendo errado. Então, essa eu tenho que ficar atenta. Algumas questões, aí já mais graves, ela pode ter dores abdominais.
E isso é uma luz amarela, digamos já até vermelha, porque podemos estar tendo consequências da doença hipertensiva graves, em que acomete também o fígado dessa mulher. E o obstetra, durante o pré-natal, é fundamental que ele tenha intervenções já no primeiro trimestre da gravidez. Ele percebeu fatores de risco, ele percebeu um risco aumentado dessa mulher frente ao seu caminhar na gestação, ou seja, no dia a dia do seu atendimento. Nós temos hoje a entrada de, graças a Deus até, pela Secretaria Estadual de Saúde no Rio de Janeiro, hoje está sendo dado, o cálcio. Simples, o cálcio. Essa mulher pode não ter a quantidade, a ingesta necessária diária de cálcio. E hoje a Secretaria Estadual fornece 1 grama de cálcio diário. Por que cálcio? O cálcio tem uma ação direta nesses vasos sanguíneos. Então, se eu entro precocemente na gravidez e ofereço durante toda a gestação, essa pequena, grande intervenção faz uma mudança para que não culmine numa pré-eclâmpsia. Hipertensão arterial, diagnosticada e tratada, a gravidez vai a termo tranquila. O problema todo é o risco da pré-eclâmpsia, principalmente como no caso da Lecha, em que aconteceu precocemente, ou seja, antes de 34 semanas. Por quê? Antes de 34 semanas, ela coloca o maior risco de prematuridade do bebê. Fazer a última pergunta aqui, doutor Silvio, porque quando surgiu essa notícia da imprensa, as pessoas comentaram muito, né? Falaram, poxa, mas a gente não sabia, as pessoas dizendo, né? Que ela teria que ficar o restante da gravidez de repouso. E é verdade que ela cancelou o bloco, não vai desfilar na escola de samba, que, enfim, cancelou toda a agenda e vai ficar. É necessário ficar de repouso realmente até a criança nascer, doutora? Pelo risco da prematuridade, cada caso é um caso. Eu não sei detalhes em relação aos exames dela, mas cada caso é um caso. Então, é interessante que ela tenha, sim, o repouso. Toda vez que a pessoa se expõe em bloco, são horas e horas. Escola de samba também, é muito Escola desgaste, de samba, né? Também, mas bloco eu acho até que é mais tempo de exposição. E é um risco muito grande, porque pode culminar numa prematuridade. Detalhe, quem tem pré-eclâmpsia, existe um risco de descolamento da placenta. Esse descolamento da placenta, Heleno, salve-se quem puder. O que eu quero dizer? Uma vez que começou algum sangramento, a mulher tem que ir imediatamente para o hospital, porque tanto ela como o bebê sofrem risco de morte materna ou fetal. Então, que bom que ela conseguiu o tratamento, vai ter sucesso, desejo o melhor para a Lecha. E toda paciente que tem hipertensão tem que tratar corretamente. Eu falei do cálcio. Mas no primeiro trimestre da gravidez, existe uma outra intervenção que também é dada pelo sistema público, que é a aspirina. Mas, por favor, não usem qualquer aspirina, não usem qualquer dose, não usem qualquer cálcio, porque tem que ter orientação médica. Por favor, pré-natal sempre. Maravilha. Vamos encerrar. Eu só queria saber uma coisa, Célia. O pré-diabetes é uma condição que normalmente pode evoluir se não cuidado para o diabetes. Pré-eclâmpsia evolui para eclâmpsia. O que seria a eclâmpsia propriamente dita? A eclâmpsia é justamente a complicação maior da pré-eclâmpsia, ou seja, o descontrole total da situação, apesar da intervenção. Ela pode levar a síndromes convulsivas, e isso pode causar danos neurológicos e deixar sequelas para essa mãe e para o concepto. E, além disso, tem a síndrome HELP, que também pode acontecer. O que é essa síndrome HELP? A gente pensa em síndrome do socorro, né? Mas não. Isso é uma sigla que nós utilizamos porque a síndrome HELP, ela leva a alterações hepáticas graves, leva a diminuição de plaquetas. A gente fala muito da diminuição na dengue, né? Pois é, ocorre drasticamente na síndrome HELP.
e também a destruição das células vermelhas do sangue, as hemácias. Então, é uma situação drástica que pode levar também à morte fetal. Então, daí que quadro de hipertensão tem que ser muito bem tratado, procurem seu pré-natal. Perfeito. Acompanhamento médico sempre. Alexa, haverão muitos carnavais para você, para o seu neném. Repouso, repouso, repouso. Obrigado, Heleno. Aquele beijo para a família Tupi. Agradecendo mais uma vez a Célia, Ana Queiroz, que está, um beijo para ela, que está nos ouvindo. Certo, estresse também atrapalha nessa hora, Aninha. Tenho certeza. A gente não falou, porque é muita coisa para falar. Tema para domingo que vem, amigão. Olha, nesse calorão, eu passei por isso essa semana, tive uma blefarite alérgica, mas complicou com uma conjuntivite. Porque a gente sua, transpira, coça, arde o olho, a gente coça. Sim. Falar um pouco de conjuntivite, blefarite, essas complicações oculares. Ótimo. Que no verão são mais comuns. Um beijo, família Tupi, uma semana abençoada. Célia. Eu quero agradecer o convite, mandar um grande beijo para a parceira daqui do programa, Ana Queiroz, minha querida amiga. E um feliz domingo para toda a família Tupi. Obrigada, Helena, Regina e meu amigo Silvio. Obrigado pela participação. Fiquem com Deus. Boa semana. 11h45. Estamos de volta.